boa tarde a todos, a todas e a todos. Estamos ao vivo na tarde desta segunda-feira pelos canais do Conselho Nacional de Saúde, com a edição do Papo CNS, que traz de uma forma simples, direta, não é, os assuntos que envolvem a saúde pública do país. Nesta segunda-feira, eu tenho a honra de receber aqui conosco a pós-doutora, advogada, escritora, integrante do Movimento Nacional de Direitos Humanos, são tantos títulos dela, que é a nossa queridíssima Soraya Mendes. Lembrando a vocês que este é o Papo CNS, está ao vivo. Eu sou Yara Lemos, eu sou uma mulher de pele clara, estou usando uma blusa vermelha com um decote em V, eu tenho o cabelo curto, cacheado. Eu sempre brinco que as pessoas dizem assim, o seu cabelo é meio vermelho, é na base da tinta, minha gente, porque depois dos 40 não tem branco que resista. Então, estamos aqui para transmitir a edição dessa tarde, que vai falar de uma necessidade que é a questão da saúde pública envolvendo as mulheres, os direitos humanos envolvendo as mulheres que foram tão afetadas pela pandemia da Covid-19. Você que está nos acompanhando pode participar, venha, participe, teremos o maior prazer em ter vocês aqui conosco. Soraya Mendes, imenso prazer em ter você aqui nesse Papo CNS, que era para ter sido o mês passado, e eu peço desculpas a todos vocês, em nome da Soraya que está aqui conosco, mas a Covid me pegou, gente, no mês passado, e, portanto, eu não pude fazer a apresentação do Papo CNS, mas vacinada, 2 doses já, como todos devem fazer, não deixem de fazer a sua vacina, porque dessa forma nós vamos conseguir nos proteger a toda a população e podermos, então, começar a nossa vida normal. E é um prazer imenso ter vocês aqui. Soraya Mendes, advogada, escritora, integrante do Movimento Nacional de Direitos Humanos, pós-doutora, gente. A Soraya é autora desse livro aqui, que eu tenho como uma bíblia para mim, que é Criminologista Feminina no País. A Soraya fala de um tema que chega a arrepiar, sabe? Que é os direitos humanos para as mulheres. Você, mulher, nós, mulheres, que precisamos tanto nos unir em busca de melhorias para o nosso gênero. Soraya, prazer imenso estar com você aqui mais uma vez. Por favor, peço para você fazer a sua descrição aqui conosco, lembrando que nós estamos tendo a tradução de Libras com o Caio César e a Vera Lúcia que está começando agora o programa conosco. Soraya, muito bem-vinda ao Papo CNS deste mês de novembro. Yara, uma boa tarde para você, muito obrigada por esse convite, que coisa boa podermos realizar esse programa com você aqui, linda, maravilhosa, tendo passado pela Covid, e isso é o significado também de uma política de saúde, de vacinação. Ninguém está, e eu acho que os especialistas estão, e as especialistas muito mais habilitados e habilitadas para dizer isso, imune à Covid, mas nós, felizmente, estamos em reduzidas proporções sujeitas à morte. Então, ter você aqui, e com essa lembrança que você faz do programa ter sido adiado, é uma vitória e é algo que a gente precisa realmente comemorar, Eu quero começar o programa primeiro agradecendo a Vera, que aqui inicia e que faz com que todos e todes possam me ouvir, e faço a minha autodescrição para que todos, todas e todes também possam me ver. Eu sou uma mulher negra de pele clara, com os cabelos, como disse a Yara também, com a tinta depois dos 40, com algumas luzes aloiradas, enfim. Hoje ele está preso, é um cabelo cacheado, hoje ele está preso, eu estou com um coque desestruturado e uma franja, uso uma blusa estampada com flores de várias cores, uma gola canoa. Estou no escritório da minha casa, no meu estúdio de trabalho em casa. Atrás tem algumas estantes de livros, uma poltrona onde de vez em quando eu sento para buscar algum relaxamento durante esses dias de trabalho. E vai ser um prazer, Yara, conversar com você.
falar de uma forma descontraída sobre temas tão sérios e tão duros. Eu acho que essa que é a nossa vida diária, é ter de tratar de coisas tão avassaladoras, mas tentar tratar disso de uma forma muito direta, de uma forma compreensível. Eu sou uma jurista, mas sou uma jurista que abomina o juridiquês. Entendo que as juristas precisam falar a língua do povo para que o povo compreenda qual é a dimensão dos seus direitos e, compreendendo dessa forma, saber também que pode e que deve reivindicá-los. Então, vamos lá, estou pronta. Tá pronto, então, Soraya, prazer imenso. Então, lembrando a todos vocês que nós estamos ao vivo pelas redes do Conselho Nacional de Saúde na tarde desta segunda-feira. Este é o Papo CNS. Vocês todos são sempre todos muito bem-vindos. Venham, participem aqui conosco. Soraya, eu quero começar conversando com você sobre a sua participação intensa junto a outros colegas na elaboração de um documento que foi levado à Corte Internacional de Direitos Humanos, foi entregue à CPI da pandemia e no qual você fez questão de destacar as preocupações que vocês apontam com relação às mulheres. As mulheres sofreram um impacto muito grande durante a pandemia da Covid-19, a pandemia que ainda não teve fim, lembrando a todos, e que durante este período as dificuldades de acesso à saúde pública ocorreu um aumento do número. Eu me lembro que vocês apresentaram esse documento para parlamentares e que falam das mortes de mulheres negras, mulheres indígenas, como as que mais sofreram essas dificuldades. E nós temos N exemplos para colocar. Foram as que mais sofreram impacto no mercado de trabalho também, não é? Elas tiveram que acumular as suas demandas domésticas com o seu trabalho externo. De que forma você, como uma jurista que é contra o juridiquês, como você mesmo coloca, traz esse assunto tão polêmico para as mulheres e faz com que isso seja discutido no parlamento a ponto de que nós possamos ter novas políticas públicas para este tema? Bom, Yara, eu vou começar primeiro assim, fazendo a devida referência ao nascedouro dessa incidência internacional que o relatório possibilita, porque tem aqui muito da presença marcante do Conselho Nacional de Saúde, do PIGATO, que conduz, né, com a sua presença muito marcante essa discussão no nosso país. Então, eu quero primeiro assim dizer de onde sai esse relatório. Esse relatório ele é o resultado da reunião de diversos pesquisadores e pesquisadoras também de diversas áreas. Então, nós temos pessoas que são da área da economia, da área da educação, da área das ciências biomédicas. Então, nós temos pesquisadores e pesquisadoras que trouxeram diferentes perspectivas para a composição desse relatório, que foi promovido por um pool de entidades que a Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos no Brasil faz, e também pelo Fórum de Defesa do Direito Humano à Saúde, numa parceria com o Conselho Nacional de Saúde e também com o Conselho Nacional de Direitos Humanos. Bem, o que nós fizemos nesse relatório? Nós trouxemos contribuições que nós pretendíamos e que, por óbvio, seria, pelo caráter que temos, seriam de natureza aprofundada, científica, para fornecer subsídios para a elaboração de um documento maior, que foi agora, sim, apresentado aos organismos internacionais, para demonstrar que durante este período específico da pandemia, da decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde, nós tivemos uma completa violação ao direito humano à saúde. Acontece de mulheres, quanto homens, quanto crianças, idosos, negros, não é, Soraya? Exatamente, negros, negras, povos indígenas,
contribuições que vieram, como o professor Pedro Halal, lá da Universidade Federal de Pelotas, que se tornou muito conhecido, dando muitas entrevistas em vários veículos muito, muito badalados, falando a respeito da pandemia em si, ou seja, são contribuições de todo tipo. E isso fez com que nós tivéssemos um quadro muito amplo, que é um quadro muito amplo que todo mundo também tem de entender, que se interconecta com diversas áreas. Então, quando você me pergunta a respeito do relatório, você também está me perguntando sobre direito à saúde, mas também falando de violência. Porque quando nós falamos a respeito de direito à saúde, nós precisamos entender que estamos falando não é só da saúde física individual. Nós não estamos falando tão somente dos exemplos que cada um, e infelizmente é muito difícil você encontrar alguém neste país que não tenha passado por uma situação de Covid na família ou, infelizmente, também que não tenha perdido alguém para a Covid durante esse período, mas que não está centrado naquele caso específico, mas em várias outras questões. E aí, quando você me pergunta, por exemplo, dentre uma das interfaces, eu acho que a gente tem várias aqui que a gente pode conversar daqui a pouco mais, mas, por exemplo, quando a gente para pesquisar a respeito das mulheres trans, das mulheres transexuais e das travestis, nós temos um relatório que me serviu de subsídio, elaborado pela Associação Nacional das Travestis, das Transsexuais, a ANTRA, que mostrou que, durante o período da pandemia, essas mulheres, as travestis, estiveram muito mais sujeitas à contaminação. Aí alguém pode dizer assim, mas isso poderia acontecer com qualquer um outro. Não, não poderia acontecer. Por quê? Porque existe uma ausência deliberada de políticas públicas para as profissionais do sexo, de uma forma geral. É aquele tipo de pessoa para a qual não se tem atenção nenhuma. E, pelo contrário, se quer, mais tarde a gente conversa um pouco mais ainda sobre feminicídio de Estado, se quer exterminar. Então, na medida em que você não tem o Estado agindo num momento como esse, com uma política pública efetiva, de auxílio emergencial que seja acessível, de uma possibilidade, portanto, de que estas mulheres não estivessem na rua, elas estivessem dentro de casa, que era o que se fazia, além de toda a questão que a gente precisa discutir ainda, que, pelo contrário, no Brasil houve os dados que o Pedro Halal apresenta e que foram apresentados na CPI da Covid dão conta disso, dão conta de que nós não precisaríamos ter chegado a essa marca terrível de mais de 600 mil pessoas mortas, caso nós tivéssemos tido a posição do comandante dessa nação de forma diferente. Mas o ponto é que, para essas mulheres, por exemplo, faltou política pública específica. E aí a gente vai ter, agora a gente conversa um pouco mais, pelo menos mais 3 grupos, que eu achei muito importante de serem destacados também, como violação ao direito à saúde e violação ao direito à vida, que inclui as mulheres indígenas. Isso já estava nos fóruns internacionais, a discussão a respeito do genocídio indígena, esse é ponto, aliás, das pautas internacionais. Agora nós passamos pela COP e tudo o que foi apresentado a respeito da dizimação dos povos indígenas, do genocídio indígena, também das mulheres quilombolas e também das gestantes e puérperas. Além disso, aí era como bem difícil isso, né, Soraya? Porque é mulher, tudo é mulher, somos todas iguais. Todas temos que batalhar pelos nossos direitos, e aí você encontra cenários em que se segmenta, não é? A característica de ser mulher. E aí a sensação que se tem, e eu trago um pouco mais de uma sensação para você falar sobre isso e até me corrigir em alguns aspectos, porque me parece que as próprias mulheres se segmentam, porque acham que se não aconteceu com ela não tem aquela coisa tipo, não, eu não preciso me envolver com algo desde que não me ataque. Então, essa segmentação das mulheres também precisa acabar, porque todas nós podemos passar por situações difíceis
em algum momento, conhecemos alguém que já passou, são mulheres, sejam elas brancas, negras, com um pouco melhor de condição financeira, empregadas, desempregadas, todas nós somos mulheres. Então, me parece que o conceito de mulher, como o gênero mulher, precisa ser valorizado, não é? Pelas mulheres como um todo. Seria isso, Soraya? Eu penso que nós precisamos ver essa questão agora, pelo menos, a não ser que ao longo da minha fala eu ainda me remeta a uma terceira, mas em duas dimensões. A primeira dimensão é, nós somos mulheres, e por que nós falamos em mulheres, muito especialmente no movimento feminista, que é responsável pela construção de todas essas teses que nós temos hoje. Aliás, o que seria do mundo, o que seria deste país se não fosse um movimento feminista, se não fossem as feministas? Nós não poderíamos, de forma muito flagrante, sequer votar, mas sequer debater essas questões todas que estão aqui postas. Então, num primeiro momento, somos mulheres no plural. E sermos mulheres no plural demanda reconhecermos que nós somos mulheres pretas, mulheres brancas, mulheres indígenas, mulheres quilombolas, mulheres cis, mulheres trans. E isso a gente trabalha, Yara, dentro de uma perspectiva teórica, mas que não é uma perspectiva teórica descolada da prática, porque toda a experiência, toda a produção teórica feminista, ela vem das experiências concretas das vidas das mulheres, chamando tudo isso de interseccionalidade. Ou que Lélia Gonzalez, maravilhosa Lélia Gonzalez, uma mulher que todas e todos devem ler, uma das maiores intelectuais que este país teve, uma intelectual negra. Vamos repetir esse nome importante, Soraya, por favor? Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez. Então, Lélia falava a respeito dessa sobreposição de opressões. No começo da pandemia, eu cheguei a escrever alguns textos e neles, de uma forma geral, eu repetia sempre a mesma frase. Estamos todos e todas, ou todas, na mesma tempestade, mas não estamos no mesmo barco. Portanto, aqui é que se faz, talvez, a análise na segunda dimensão, que é o fato de que nós tivemos as mulheres negras muito mais afetadas a respeito, com relação a este vírus, e que não só pelo vírus, mas também pelas consequências danosas da sua condição subalterna e da sua condição precária dentro da própria sociedade, da sociedade capitalista do mercado de trabalho. Não vamos esquecer nunca que Miguel, filho de uma mulher preta, que morava nos arredores de Recife, morreu porque a mãe preta, era empregada doméstica em uma casa onde, durante o período da Covid, estava trabalhando. Se nós estivéssemos dentro de um país onde a compreensão de que este tipo de trabalho, ou que o trabalho, que é este trabalho braçal, esse trabalho, entre aspas, servil, ele já não é mais um trabalho que possa se exigir de alguém que está numa condição de subalternidade, porque quem exige esse trabalho num período de pandemia só pode entender como de menor importância a vida daquela trabalhadora, Miguel não teria morrido. Então, a gente está falando de mortes de mulheres negras que morreram pela Covid, mas nós estamos falando de mortes de mulheres negras que vieram em decorrência de todas as condições onde as mulheres negras estão colocadas. Então, aqui a gente tem a diferença dos barcos. Então, quem está num barco luxuoso, muitas vezes olha e diz, pouco me interessa a vida dessa mulher preta. Dá um de ombros, diz e daí? E essa circunstância... Tá longe de mim, né? Aquela coisa toda terrível. Longe de mim, não me interessa, e daí? E isso tem a ver também, agora sim, sem querer fazer uma retrospectiva que seja tão alongada, até porque a gente tem tempo aqui para essa nossa conversa, mas isso é a herança colonial, isso é a colonialidade nos dias atuais. Ou seja, é como você olha para estes indivíduos pretos, pretas, pobres, de uma forma a entender que essas vidas são absolutamente descartáveis, como sempre foram neste país. Então, a pandemia, ela traz um cenário que é o cenário da desolação para todo mundo, mas com situações completamente diferentes. E eu acho que isso é importante da gente pensar. Nós tivemos mulheres e mulheres ao longo da história.
Assim como tivemos mulheres como Chica da Silva, Teresa de Benguela, Dandara, a Qualtúnia Cutirene e Esperança Garcia, nós tivemos milhares, milhões, talvez, de sinhazinhas. Portanto, a gente não pode, agora que chega a terceira dimensão, e realmente aqui a fala me provocou a trazer, chego a essa terceira dimensão dizendo, a gente precisa entender que nós não somos mulheres e não nos identificamos pelo simples fato de sermos mulheres. Nós somos mulheres, e eu, muito especialmente, sou uma feminista que me identificam com mulheres que me representam nas pautas de lutas contra as mulheres, nas pautas de luta contra as violências que são impostas contra as mulheres. E isso faz com que a gente possa diferenciar a simples ocupação de lugares por pessoas. Vou abrir, só para fechar, vou abrir aqui 2 exemplos, um de uma mulher e outra de uma pessoa preta. Damares não me representa. Assim como Sérgio Camargo, à frente da Fundação Cultural Palmares, não me representa como mulher negra. E isso precisa ser compreendido na medida em que existem pessoas que se enquadram em determinados lugares e que servem aos interesses dos opressores. E essas pessoas não nos representam. Então, a nossa tarefa é uma tarefa muito difícil, porque ela é uma tarefa de afirmação das mulheres, mas ao mesmo tempo de diferenciação. Porque eu sempre digo aqui, pelo menos do meu lado aqui, repito aqui, dizendo, a gente quer mais mulheres. Eu quero mais mulheres produzindo, escrevendo livros e tal, mas eu quero livros, muito especialmente na minha área, no direito, mas eu quero mais e melhores mulheres. Porque são mais mulheres para escrever dentro da mesma perspectiva que os homens sempre fizeram, que foi de nos colocar numa condição de subalternidade. Me desculpe, isso não serve a nada. Política do patriarcado, nós estamos cansadas, não é? Porque essa é a política do longo dos anos que sempre foi implementada tanto no Brasil quanto no restante do mundo. As mulheres como uma mão de obra desvalorizada e cuidando mais da questão biológica, para a mulher como uma procriadora de casa. E subalterna, portanto, a política do patriarcado, não é? Em relação aos homens, não é? Vou dar um tempinho para a Soraya tomar uma água, enquanto eu apresento aqui o Caio César, que entrou na tradução de Libras conosco. Obrigado, Caio, pela sua participação. Foi o tempo da Vera tomar uma aguinha, não é? E eu aproveito também, a Soraya, para falar dos participantes aqui com a gente. A gente tem Adris Bezerra, do Conselho Estadual de Saúde da Paraíba. Parabéns pela pesquisa realizada, muito sucesso em mais essa causa, deixando aqui a participação dela. Fernando Pigato, nosso presidente do Conselho Nacional de Saúde, aqui nos acompanhando, boa tarde. Agradecemos pelo trabalho de pesquisa realizada, representado neste Papo CNS pela Soraya. O documento denúncia é muito bem fundamentado e somará ao relatório da CPI. Forte abraços, que não é a nossa frase de impacto aqui no Conselho, a gente sempre fala do abraços, aquela saudade daquele abraço que a gente não consegue dar nas pessoas agora nesse período da pandemia. Lembrando a todos vocês que estamos ao vivo no Papo CNS, pelas redes do Conselho Nacional de Saúde. Nossa entrevistada desta tarde é a pós-doutora Soraya Mendes, não é? E eu ainda lembro mais uma questão, Soraya, que eu acho extremamente importante de nós ressaltarmos isso. Pós-doutora é algo muito lindo de se dizer. Eu tenho uma mania de que eu sempre pergunto para as pessoas quando vêm assim, porque o doutor fulano? Eu digo assim, tá, mas peraí, meu filho, você tem mérito para ser chamado de doutor? Eu tenho uma pessoa na minha frente aqui que tem mérito para ser chamada de pós-doutora, mostrando que as mulheres pretas batalham, lutam pelos seus direitos e conseguem chegar. Não é fácil, gente. Nunca foi. A gente sabe que não é fácil. Mas nós estamos aqui para tentar mudar essas realidades e batalharmos pela maioria. Nós somos a maioria nesse país, não é, Soraya? É por isso que as mulheres precisam lutar pelos seus direitos, pela saúde pública, pelos direitos de políticas públicas voltadas para as mulheres. Nessa primeira parte do programa, você trouxe N aspectos aí, N colocações, e você falou agora há pouquinho, antes de nós darmos essa pausinha na água aqui, sobre que a atual ministra
Damares Alves que não te representa, assim como o Sérgio Camargo da Fundação Palmares. E eu me lembrei de uma coisa que eu até anotei aqui, que vem nessa política do patriarcado. Hoje nós temos um ministério que se chama Ministério das Mulheres e da Família. É um retrocesso, quase, em tudo que nós viemos lutando como mulheres, desde Simone de Beauvoir lá atrás, que traz essa busca das mulheres. E aí, embora a gente tenha contextos sociais, históricos, que fazem com que as mulheres se aproximem um pouco mais da família, em alguns aspectos, me parece que trazer essa política carimbada, mulher, família, é um retrocesso para nós, Soraya? É um prejuízo para as mulheres brasileiras isso? Olha só, Yara, como essa questão ela é importante e ela é forte. E eu vou me permitir aqui abrir uma experiência muito recente. E não é só muito recente no sentido metafórico, é recente porque foi ontem. Ontem, nós tivemos aqui no Distrito Federal a eleição para a seccional, para a presidência da OAB. 2 pontos importantes a serem registrados. Essa é a primeira eleição da OAB em que nós tivemos paridade de gênero garantida e tivemos também cotas de 30% para pessoas negras. Nós estamos em 2020, a primeira eleição da OAB, com cotas. As mulheres ainda precisam de cotas para conseguir o seu espaço. Mas o pior não é isso. O pior é que as cotas foram lidas, a paridade, foram lidas Brasil afora como o limite. Então, era o seguinte, bom, agora, já que nós temos paridade de gênero, tem que ter 50% de homens e 50% de mulheres. A chapa da qual eu participava, por exemplo, era uma chapa que era constituída por 60% de mulheres já na eleição anterior. Ou seja, a gente teve que fazer, pelo menos aqui no Distrito Federal, um processo de compreensão de que quando nós falamos de cotas, nós falamos de democracia e de paridade, nós falamos de uma democracia que é uma democracia substancial, onde a cota ela é sempre um mínimo, ela nunca é um limite a ser alcançado. E aí, por aí, você já tira uma ideia da resposta que eu vou te apresentar. Mas não só isso, algo mais grave ainda se registrou, e que para mim, como pesquisadora, me chama muito, muito, muita atenção. Os discursos que vieram de parte das mulheres ao longo da campanha, e muito especialmente das 2 chapas que polarizaram e que dividem o espaço aqui no Distrito Federal, foi um discurso de, primeiro, uma essencialização de uma candidata a vice-presidenta porque estava grávida. Então, todo tempo, uma advogada, gestante. Por um outro lado, uma candidata à presidência que dizia, eu sou mãe, e aí fez todo um programa com várias crianças. E aí, por outro lado, uma também candidata a um conselho federal, na mesma chapa dessa vice-presidenta grávida, que repate aquela que diz que é mãe, para dizer, eu não tenho filhos porque Deus não me deu. Respondo agora a tua pergunta, Yara, para dizer o quanto danoso é e quanto se espraia pela sociedade uma política nacional, que é uma política que invisibiliza, coisifica, que essencializa as mulheres. Nós estávamos dentro de um processo que deveria ser, primeiro, um processo de compreensão das cotas da forma como eu te falava anteriormente, ou seja, isso daqui é um mínimo, isso aqui não é um teto, nós estamos falando de democracia em substancialidade, mas, por um outro lado também, de uma discussão que se fez e que colou numa classe, veja, a gente não está aqui falando sem nenhuma espécie de arrogância ou qualquer outra coisa. Mas assim, quem é advogado ou advogada, no mínimo, fez faculdade, por óbvio, né? E é uma pessoa que, no mínimo, se diz capacitada para defender os interesses das outras pessoas. Pois, para estas pessoas, o discurso do eu sou gestante, eu sou mãe, ou eu não tenho filhos porque Deus não me deu, colou. Então, a gente tem que ter a dimensão essa política e biológica impregnada. Nos transformou em corpos biológicos. E nós estamos já há muito tempo no movimento feminista sendo impactadas pelas discussões que são feitas a respeito dos corpos feminizados. Porque nós não somos só mulheres biológicas. Eu nasci mulher e você, Yara, nasceu mulher. Nós somos também mulheres trans.
que nasceram em outros corpos e que são corpos feminizados. Então, isso é de uma violência tamanha. Só que é uma violência que a gente só percebe na sutileza que uma pergunta inteligente como essa que você me fez permite falar. Porque como é que isso se reflete no nosso dia a dia? É das pessoas olharem, não, mas tá certo. Ou mulher é mãe, ou tá grávida, ou então tem filho, se Deus não deu, que pena. Então, isso é de um retrocesso tão grande. E eu te digo o seguinte, com uma natureza medieval. A gente tem aqui, eu tenho feito ao longo dos últimos meses, também em função de uma outra tarefa que assumi em ser anticandidata ao Supremo Tribunal Federal, muita discussão a respeito do Estado laico. E quando a gente fala da laicidade do Estado, a gente vem num processo de discussão que vem do século XVIII, século XIX, assentando-se basicamente a partir desse período. Agora, quando a gente está falando de um ministério que é dos direitos humanos, de uma Secretaria Nacional que é de mulheres, e que acaba confluindo tudo para um único órgão de defesa da família, a gente está retrocedendo à Idade Média. A gente está num momento onde as mulheres eram tidas exatamente como o que a gente falou aqui, como corpos procriadores. E corpos procriadores cheios de pecado, cheios de crime. Isso é de uma perversidade política. E está relacionada. Se você me permite agora, só para eu fechar... Claro. Depois a gente dá aquele tempinho para aquela água. Puxando um pouquinho o que a gente trabalhou no relatório, porque um dos grupos sobre os quais eu lancei luzes também foi o grupo das gestantes e puérperas. Então, quando a gente olha para esse grupo, a gente vai ver o seguinte: nós temos manifestações que são manifestações reiteradas do atual presidente da República, sempre dizendo, se eu fosse um empresário, eu não contrataria uma mulher engravida, mulher custa muito caro. Então, quando a gente olha um contexto de Covid, em que as políticas específicas para o atendimento, inclusive para as mulheres grávidas e gestantes, não estão presentes, é porque é isso, é uma biologização na medida em que for necessário para a procriação. Isso tem, portanto, traz uma contribuição muito grande para a gente pintar o quadro patriarcal no qual essa morte era uma morte desejada. É menos uma no mercado de trabalho. Exato. É menos uma grávida com filho pequeno. A gente tem tantas histórias. Eu poderia chegar aqui, até mesmo dizer assim, eu tenho muita tranquilidade e de falar sobre todas essas questões, até porque assim, temos muitas companheiras que são companheiras que decidiram, companheiras professoras, teóricas também, que decidiram não ter filhos, o que é uma decisão absolutamente legítima, mas muitas vezes alguém diz assim, você fala isso porque você não teve filho. E eu tenho para dizer o seguinte, eu falo isso e eu tive filho. Pronto, eu tenho um adolescente em casa. Então, a gente precisa entender que a maternidade, ela não pode ser vista jamais como uma imposição, para começo de conversa, jamais como uma imposição, muito menos em relação a crianças. Esse Ministério dos Direitos Humanos chegou a promover uma campanha neste país para cercar um hospital onde seria realizada a interrupção de gravidez de uma menina, de uma criança. Uma criança. De uma criança. Estava sendo vítima de violência sexual, porque nós temos que lembrar que crianças e adolescentes não têm discernimento para definirem se elas querem ou não querem manter uma relação sexual. Então, é uma violência. Elas foram violentadas. Para começo da história, né? Entrando um pouco na tua área de criminologia, porque ela foi violentada. Não há outra situação para uma criança dessas, não é? Então, no arredondar aí da tua resposta, dando uma resposta à tua pergunta, é isso. Isso tem reflexos, que são reflexos danosos, que são reflexos perigosos. E esse perigo todo, ele, claro, recai em relação àquelas que vão fazer as contestações a respeito desses casos, dessas situações todas. E aí, como eu dizia, eu sou mãe.
Agora, eu compreendo que não é a maternidade que me constitui. Ela é uma parte da minha vida, é algo que eu escolhi. Eu escolhi ser advogada. Eu escolhi ser jurista e eu escolhi ser mãe. Ah, claro que não são as mesmas dimensões. Gente, existem amores que nós temos pela nossa profissão, amores pelos nossos filhos, enfim, mas são escolhas. São escolhas. Exato. Agora, quando o meu corpo passa a ser um corpo útil para uma procriação e mais, um modelo de procriação seguido de uma criação dentro de determinados parâmetros que não permitem, por exemplo, essa flexão que nós fizemos aqui. Eu comecei, assim como você também, dando boa tarde a todas, a todos e a todes, por reconhecer a necessidade de uma linguagem neutra que é inclusiva. Isso também não se quer. E tudo isso para dizer que tem relação com direito à saúde. Por quê? Porque, ao final, isso resulta em violência. A Organização Mundial de Saúde, já desde 2002, reconhece a violência contra a mulher, seja nas relações intrafamiliares, seja nas relações comunitárias, como um caso em que estamos diante de uma questão de saúde pública. A violência contra a mulher, a violência de gênero, melhor, a violência de gênero é uma questão de saúde pública. E precisa ser tratada como tal. Exatamente. Né? Soraya, nós estamos tendo tantas participações aqui que eu tô para te dizer que é dos papos CNS mais acompanhados nesses últimos tempos. Estou muito feliz, gente. Obrigada. Vocês estão todos muito bem-vindos aqui. Feliz aqui de estar com todos vocês aqui. O Luiz Carlos, da Universidade Federal Fluminense de Angra dos Reis, manifestando aqui a presença dele, o Gilson Camargo, a Juliana Correia. Gente, muito obrigada mesmo por vocês estarem aqui conosco, brilhantando esse programa, que tem a presença da pós-doutora Soraya Mendes, nossa criminologista, especialista em direitos humanos que envolve mulheres, não é? Integrante do movimento de direitos humanos. Nós estamos agora com o Caio, tá? Que é o Caio César, que está fazendo a tradução de Libras para todas, todos e todes aqui poderem nos acompanhar. A Vera volta daqui um pouquinho, tá? E eu quero até dizer, Soraya, do quanto você me deixa até tranquila, porque você falou agora há pouco, não é? Dessa questão da maternidade e tudo mais. Eu sou uma pessoa que escolhi ser jornalista e escolhi ser tia, que nem eu digo. Eu sou uma tia muito feliz, e não porque tipo, Deus não quis me dar filho, não, porque eu também nunca tentei, porque eu sempre quis ser tia, e isso não me torna menos mulher do que mulheres que têm filhos ou que tentaram e não conseguiram, porque cada uma de nós tem as suas próprias escolhas e elas precisam ser respeitadas nesse contexto todo, não é? Soraya, tem várias questões que você colocou aqui e me remete aos estudos de sociologia, de macrosociologia, microsociologia, essas questões todas biológicas que a gente tem trazido aqui nesse debate, mas eu tenho uma questão que eu queria até levantar com você. Nós tivemos, ao longo desses últimos 2 anos, por conta da pandemia, não só no que diz respeito a mulheres, mas uma queda na procura de exames preventivos e tudo mais, não é? Porque as pessoas se isolaram devido à Covid-19 e não procuraram atendimento de saúde. De que forma isso vai trazer prejuízos para o contexto de mulheres daqui a 5, 10 anos, quem sabe? A gente pode ter maiores índices de câncer de mama, por exemplo, talvez, de câncer de útero, essas coisas que precisam de uma revisão mais constante e que muitas vezes as mulheres deixam de lado essas questões de saúde, porque se envolvem tanto com família, com trabalho, com 500 mil coisas, e às vezes elas deixam o cuidado da mulher de lado. Como nós podemos fazer diferente e colocar na cabeça das mulheres que elas precisam se valorizar em primeiro lugar? Seja pela questão de cuidar da sua saúde, para ter força para ir adiante. Como a gente pode mudar isso, Soraya? Como a gente pode intensificar essa valorização feminina nesse quesito? Pois bem, eu não sou uma especialista da área de saúde, né? Eu sou uma jurista, né? Mas eu tenho algumas impressões a respeito do que poderia ser essas consequências e algumas contribuições que o movimento feminista traz.
E eu acho, e até pela experiência de violência que as mulheres passam e que talvez também possa ser uma contribuição para tudo isso, para a par dessa questão específica dos exames, que eu acho que alguém mais técnico teria muito mais condições de responder. Mas o ponto principal é, nós passamos, pelo menos dentro da minha perspectiva aqui, da minha área de conhecimento, nós passamos por esse período, que é um período de reclusão, que seguramente deixará marcas, e que são marcas muito profundas para muitos anos. Porque as marcas da violência são marcas para muitos anos. Ou seja, tem muita coisa ainda que está encoberta em razão desse período pandêmico, que não chegou até as delegacias de polícia, algo que nós já tínhamos dificuldade de fazer com que chegasse, mas que ficou ainda mais dificultado, embora a lei tenha sido modificada nesse sentido, e que, por um outro lado, também nos demanda pensar a respeito, agora sim, da parte final da sua pergunta, a respeito do autocuidado. E o que significa autocuidado numa situação de violência. Agora sim, numa situação em que você precisa se compreender como vítima, esse é um primeiro ponto, e também se proteger dessa violência. Esse autocuidado que também tantas teóricas feministas quanto o movimento feminista apresenta, ele está intimamente relacionado com a existência de uma rede de proteção. E quando a gente fala de rede de proteção, agora a gente tem que saber também que, além da estrutura estatal, que deve e que deveria, na verdade, estar à disposição das mulheres para todas as situações de violência, nós precisamos também da existência da rede de proteção social. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, tomem isso como uma obrigação. Eu não estou dizendo, isso não é um pedido, isto é a informação de que existe uma obrigação de cada brasileiro e brasileira de estar ao lado de uma mulher que sofre violência. Porque a Lei Maria da Penha, ela nos trouxe o indicativo de uma política pública completa, de uma política pública que demanda ações do Estado, e ações do Estado que também são na área de saúde, ações que são do próprio legislativo, e durante o período pandêmico nós tivemos necessidade de várias modificações legislativas na própria Lei Maria da Penha, e também de ações que estão no âmbito do Poder Judiciário. Agora, a Lei Maria da Penha também fala da responsabilidade da sociedade. E falando da responsabilidade da sociedade, fala da responsabilidade de cada um e cada uma de nós. Se eu tô nós somos a sociedade, né, Soraya? Exato. Se eu estou aqui na minha casa e estou ouvindo uma mulher gritar aqui no apartamento do lado, eu tenho a obrigação de intervir. Aquela história de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Primeiro, isso caiu por terra. Mas segundo, não é só isso caiu por terra, eu vou lá e eu ajudo se der. Não, você tem uma obrigação, enquanto alguém que participa de uma sociedade que se pretende livre, justa e solidária, de contribuir para que a violência, ela não, primeiro, para que nós tenhamos um outro cenário no futuro, mas também para que a violência que você está presenciando, ela não continue a acontecer, ela tenha uma interrupção imediata. Então, a gente tem um caso, né, Yara, agora muito recente, que ficou muito conhecido, do DJ Ives, em que as cenas mostravam isso. Pessoas que eram pessoas estranhas àquela relação e que viam aquela mulher sendo violada, né, sofrendo todos aqueles atos de violência, e que depois dizia assim, mas eu não sabia o que fazer, eu não sabia se levava, se não levava. Assim, claro, ninguém é obrigado a se colocar em risco, isso é uma outra situação, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que aquilo ali não é algo que seja tolerável. Então, alguém que está gritando, que está pedindo socorro, de repente e o nosso país é um país que ocupa o 5º lugar no mundo no ranking de feminicídios, é uma mulher que pode estar sujeita a um feminicídio se você não intervir. Exatamente. Então, e aí nós temos os índices em alta, nós temos que a violência doméstica, ela é algo progressivo, porque uma mãe vítima de violência doméstica, a tendência da filha também ser alvo de violência doméstica também é grande, porque envolve toda uma questão de acesso social, como você estava falando, não é, Soraya? E eu aproveito o gancho para falar também de uma diferença que você vai nos auxiliar nessa diferenciação, que a violência doméstica, ela não é somente a violência
física, de bater, de deixar marca. Tem a violência psicológica, que ela também é extremamente grave, não é? E que ela causa prejuízos na saúde da mulher de uma forma muito intensa, para ela, para o restante da família, para os filhos, porque essa violência psicológica, ela se estende para a família. Então, muitas vezes as pessoas também não sabem diferenciar isso e também não sabem identificar que estão sendo vítimas de violência psicológica, desde o fato de ficarem trancadas dentro de casa, muitas vezes, aquela coisa do marido, não sai, não gosto que você saia, cuidado aí com essa roupa que você vai colocar. Isso não são formas de carinho, são formas de violência. Então, a mulher tem que estar atenta que a violência, ela tem vários caminhos, e que ela pode estar sendo alvo de uma delas e não estar sabendo identificar. Como faz, Soraya, para a mulher abrir a sua mente em relação a isso? E também saber que está ou não está sendo vítima de violência. Olha o quanto é importante, nesse aspecto, de novo, a rede de apoio. Porque nós estamos próximas umas das outras. E estar próxima umas das outras é perceber sinais. É sinais que são daquele momento em que você percebe que a amiga está muito mais deprimida, da colega de faculdade que deixou de frequentar a aula. Deixa eu contar uma coisa muito rápida aqui, uma coisa do dia a dia. Eu gosto muito das histórias do dia a dia. Eu estava dando aula online, e de repente, uma das câmeras, que era uma câmera de uma menina, ela abre o microfone muito rapidamente e fecha o microfone muito rapidamente, só aparece uma mão. E aí eu paro a aula e digo assim, o que está acontecendo com fulana? E aí, fulana, e chamo. E ela não me responde. Aí uma colega diz, professora, eu vou ligar para ela. E eu falei, liga agora. Porque a gente não sabe. Então, eu estava ali num ambiente virtual, mas eu vi aquela virada de câmera. Então, quando você percebe algo desse tipo, você tem que buscar saber o que está acontecendo. Eu não sei o que estava acontecendo exatamente lá, naquela situação com a minha aluna. Você não sabe o que está acontecendo com a sua colega de faculdade, mas você pode perguntar, o que você tem? Você anda tão mais para baixo, está precisando conversar? Você quer conversar? Gente, existe uma fórmula que ela é infalível em relação à violência contra a mulher. É olhar para uma mulher e dizer assim, você não está sozinha. Então, a gente precisa fazer isso. Isso é um exercício, o exercício da alteridade, da sororidade, e eu gosto demais do conceito da Vilma Piedade, que é de dororidade. É você olhar no olho da outra e dizer assim, ó, você não está sozinha. O que está acontecendo? Porque com isso você consegue também, talvez, trazer para ela essa dimensão do que ela não está percebendo da violência psicológica. E essa sim é, Yara, como você me perguntava antes, uma marca que vai ficar por muito tempo, talvez pela vida inteira. Porque os resultados da violência, eles não são resultados da violência psicológica que passam como as marcas no corpo. Porque o roxo do olho, em qualquer uma outra parte do corpo, vai sumir. Mas a marca psicológica, ela vai ficar. Ela vai ter consequências que vão ser consequências terríveis. Veja você o seguinte, eu cheguei a também já escrever sobre isso, porque eu defendo a existência, e é o que tem sido utilizado, já tem começado a ser utilizado, o laudo pericial psicológico para os fins dos crimes, para comprovação dos crimes de violência sexual. Que começamos a usar, não é, Soraya? Quantas mulheres vítimas desse tipo de violência e que acabavam perdendo nos tribunais, às vezes, por conta da... Exato, não havia prova física da violência. Exatamente, mas a prova psíquica, ela existe, um marco, essa violação, que é uma violação da condição psicológica dela, existe. Bom, pois bem, ali, dentre as pesquisas que eu pude ter acesso e que são da área de saúde, dão conta que mulheres que são submetidas, que passaram por episódios, ou que passam continuamente, porque isso também acontece. O caso da menina que a gente estava falando aqui era uma menina que estava sendo estuprada há muito tempo. Então, mulheres que passam por situações de violência psicológica são mulheres que desenvolvem alcoolismo, tabagismo, obesidade, são mulheres que têm depressão, são mulheres que se colocam mais reclusas, desenvolvem síndrome do pânico, ou seja, existe uma gama
de demonstrativos de que aquela violência aconteceu. E isso é ao longo da vida. Então, imagina nessa situação pandêmica, as mulheres reclusas dentro de casa, com os seus próprios agressores, sendo vítimas de violências psicológicas, de violências físicas, de violências sexuais, que são 3 das 5 que a Lei Maria da Penha traz. Que a Lei Maria da Penha fala que a violência doméstica e familiar, ela é psicológica, ela é física, ela é patrimonial, ela é moral e ela é também sexual. Então, essas que a gente não consegue enxergar são essas que a gente precisa estar mais atenta em relação às outras. Para as mulheres que estejam nos ouvindo e que estão passando por situações como essa, que procurem pessoas com as quais possam falar, que procurem lugares de atendimento onde possam falar. E para as que estão pessoas, não estou falando só para as mulheres, porque a violência, assim como o racismo, não é um problema criado pelos negros e pelo nosso povo negro. O machismo também não é um problema criado pelas mulheres. Portanto, os homens têm de participar disso, as pessoas não negras também têm de participar disso. Então, para todas as pessoas que estão nos ouvindo, que detectarem isso, da colega de faculdade, da colega de trabalho, da irmã, da tia, da prima, da vizinha, enfim, que cheguem e perguntem. Ai, mas eu não vou me meter, que de repente vai me dar... até vai me dar me dê uma resposta torta. Entenda essa resposta no seu contexto. As mulheres precisam estar juntas e se defenderem. Precisa, porque isso salva vidas. Eu não estou falando aqui em termos metafóricos, eu estou falando real. De alguém chegar e perguntar no elevador assim, você tá bem? E de repente ela te dizer, não estou. Ou de repente você, tô bem, que você não tem nada a ver com a minha vida. Tranquilo, você fez o que você deveria ter feito. Porque se por um acaso a resposta dela fosse outra, a vida dela poderia estar em risco. Soraya, eu aproveito para contar até, você traz muito esses casos e é muito bom poder ter a oportunidade de ter esses casos próximos, assim, que você sente nessa situação que todas nós podemos passar. Eu tenho o meu Instagram, ele é aberto e tem dezenas, milhares de pessoas ali me seguindo e eu já recebi pelo Instagram denúncias de violência sexual. No caso em questão, foi violência envolvendo religiosos, porque eu tenho um livro escrito sobre isso, eu trabalhei durante muitos anos nessa pesquisa, que é a violência sexual contra crianças e adolescentes por meio de religiosos. E o Instagram já me trouxe pessoas que buscaram por mim, pedindo auxílio aonde que elas poderiam fazer denúncia, onde que elas poderiam buscar apoio. Então, você vê o quanto é importante as pessoas se sentirem acolhidas e saberem que podem, não é, buscar o apoio em algum lugar. Então, reforçando o que a Soraya colocou aqui, mulheres que estejam nos ouvindo, busquem o apoio, denunciem a violência, seja física, seja psicológica, não deixem passar. Soraya, eu continuo aqui dizendo que você é um sucesso de audiência, tá? Eu vou falar aqui que a Eliana Nakayama, tá? Ela fala aqui de uma questão que nós falamos lá adiante, que é da questão do acesso ao SUS, e ela fala que nós estamos passando por problemas, não é, nas farmácias do SUS e, enfim, os medicamentos de alto custo e que a população começa a sentir essa queda da saúde. Juliana Correia, adoro escutar a Soraya, que relíquia de mulher, gente! Muito bom! Rita de Cássia Ferreira aqui com a gente, o Jonas Ribeiro, eu preciso ler o Jonas aqui. Jonas, obrigada pela sua participação, falando muito bem aqui junto com a gente no programa e dizendo que as mulheres são o pilar da economia, da educação e da família. E aí, hoje, falando que nós temos a ministra Damares, que é um horror. O Jonas, ele é seu colega, Soraya. Ele é advogado, é jurista, instigador e empresário. Participa de várias frentes de apoio em cidadania em Minas Gerais. O povo de Minas Gerais aí prestigiando. E ele segue falando aqui que enquanto tiver fôlego, irá junto com os irmãos de bem que querem abraçar a gente e garantir a democracia, construída a muito suor e sangue de nossos antepassados,
e firmada na Carta Maior, na Constituição do Brasil, lembrando que o SUS, um direito de todos nós, está garantido na nossa Carta Maior, na Constituição, não é? Que é de 1988, hoje tem milhares de apêndices aí por conta dessas PECs, que é uma discussão à parte, né, Soraya? A gente podia discutir outra questão aí, de tantas PECs colocadas, mas a Constituição brasileira precisa ser cumprida, o SUS é um direito de todos, e as mulheres não podem ser violadas. Soraya, eu tenho uma pergunta aqui, que eu vou dar espaço para o Paulino Matias de Souza, tá? Porque senão eu fico perguntando e entrando, mas nós temos a pergunta do Paulino, e eu quero lembrar vocês que a gente está estourando quase o nosso tempo, nós temos 5 minutos, Soraya, porque tem milhares de pessoas aqui, vamos lá. Paulino Matias de Souza te pergunta, doutora Soraya, na sua visão, o que leva um homem a ser violento com a mulher? Bom, olha só, ele faz a pergunta que nós demoraríamos o programa inteiro para tentar responder com a profundidade que a pergunta merece. Essa pergunta ela é muito importante. Primeiro, nós não podemos descolar a conduta violenta de um homem de todo um contexto histórico de construção do que nós chamamos de patriarcado e do que nós chamamos destas relações que são relações de gênero, que colocam papéis específicos para uns e para outras. Então, isso também está nesse contexto. A sociedade, ao longo do tempo, ensinou as mulheres a obedecer e ensinou os homens que deveriam fazer com que as mulheres obedecessem a partir da violência. Bom, entendido dessa forma, eu tenho a dizer que o feminismo... Aqui eu não vou nem perder tempo dizendo que o feminismo não é o contrário do machismo, o feminismo não é o que odeia, não é o que é uma política de ódio aos homens, não é nada disso, não vou perder esse tempo. O que eu vou dizer é que o feminismo ele é um projeto de vida feliz, é um projeto de sociedade para homens e mulheres, porque os papéis de gênero que nos foram colocados são papéis de sofrimento de parte a parte. Agora, é lógico que no lugar em que nós estamos, histórico que nós estamos, no tempo e lugar em que nós nos encontramos, nós não podemos parar neste momento para discutir as masculinidades e dar um relevo maior para as masculinidades, porque nós mulheres estamos morrendo. Então, nós precisamos ter muita atenção de que esse processo todo, processo histórico, ele é um processo de extermínio das mulheres, de subjugação pela violência, o que não significa que os homens, como eu disse antes, não estejam impactados por isso. Então, tem muita gente boa estudando masculinidades. A gente tem que construir uma nova masculinidade. A gente tem que desconstruir. Esses tempos eu ouvi uma expressão que eu achei fantástica, que diz assim, só existem 2 espécies de homem aceitáveis. Os homens, e foi dito por um homem, um parlamentar. Bom, eu posso dizer, Marcelo Freixo, que chegou a dizer isso. Então, o Freixo... Deputado federal pelo Rio de Janeiro. Deputado federal pelo Rio de Janeiro, um homem inteligentíssimo, estourador, enfim, e não precisamos mais do que isso. Mas ele diz, só existem 2 espécies de homem. Um homem em desconstrução ou em decomposição. Ou seja, os homens precisam entender que, enquanto estiverem nesta terra, vivos, estão em desconstrução, porque as marcas são muito fortes. Então, auto-vigiar-se, compreender-se em uma condição de privilégio, vai fazer com que ele seja muito mais feliz, porque ele também vai conseguir se enxergar como homem num outro papel, ao mesmo tempo que também, óbvio, vai contribuir com a luta das mulheres, e a gente precisa disso, essa luta não é só das mulheres, essa luta também é dos homens. Então, o que leva um homem a ser violento, a gente tem uma gama complexa de respostas mais estreitas. Agora, o ponto é, o que vai fazer com que os homens não sejam mais violentos? Eu acho que é a gente conseguir compreender o que o feminismo nos traz como um projeto de outra sociedade, como um projeto de vida feliz para todo mundo. E acabar com determinados preconceitos que existem em relação ao próprio termo feminismo, porque nesses últimos anos, principalmente, nós sentimos que ele
teve um impacto, às vezes, por vezes negativo, porque as pessoas não entendem o que é o feminismo e as necessidades de política de gênero, todas essas colocações. Então, é uma própria nova construção desse conceito para que as pessoas compreendam o quanto ele é importante na sociedade, não é, Soraya? Exatamente, para que sejamos, eu digo isso assim, ó, com muita ênfase, marcando realmente com um destaca-texto aqui, para que nós sejamos felizes. Ser feliz também é um direito fundamental. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento tão triste, tão terrível da nossa história, que nós temos que lidar com a luta pela garantia de direitos, que são a garantia de direitos de minimamente se alimentar, porque as pessoas estão catando ossos para comer, de ter acesso à água, porque pessoas estão sendo presas por conta de água nesse país, que a gente não tem tempo para pensar que também é um direito humano ser feliz. Então... Exato, um direito de todas nós, não é, Soraya? Soraya, aqui, então, a Maura Lúcia, Mulheres Rotarianas Unidas contra a Violência às Mulheres. Parabéns, te dando parabéns aqui. Jane Galvão, parabéns pelo diálogo de alto nível. As mulheres têm que se unir e defender umas às outras. Sou líder de mulheres, trabalhei na cidade estrutural do DF, aqui na nossa base, Soraya, e orientava a Lei Maria da Penha e encaminhava para a Delegacia da Mulher e também muitas vezes encaminhou o Conselho Tutelar. Jane, parabéns! A gente precisa de mais mulheres como você aí na linha de frente, buscando, encaminhando as mulheres para onde elas têm que ir, não é? E dando os exemplos aí. Juliana Correia, violência física, interpessoal, intrafamiliar, psicológica, sexual, estrutural, social, de gênero, coletiva. É muito trabalho, juntas e juntos, e juntes todos nós, para auxiliar essas mulheres, não é, que ultrapassam o fato de nascerem mulher. Eu acho que isso é também extremamente importante. Eu já estou aqui no nosso fim e eu poderia passar uma tarde inteira aqui dialogando com a Soraya, pós-doutora Soraya, nossa mestre sensacional. Eu já disse para vocês que é um orgulho imenso ter tido a Soraya aqui no nosso programa na tarde desta segunda-feira. Eu espero que tenhamos outras oportunidades. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Várias pessoas estiveram por aqui que eu não consegui deixar o nome. Esse programa vai estar ao vivo nas redes sociais. Ao vivo ele estava agora, daqui um pouco ele entra. O link no YouTube, no Facebook, no Twitter do Conselho Nacional de Saúde, para que vocês possam acompanhar essa aula da doutora Soraya Mendes. Saibam defender as mulheres, se coloquem no papel de mulher, para que nós possamos juntos fazer essa melhoria que tanto almejamos na sociedade brasileira. Soraya, por favor, eu queria que você pudesse fazer o seu encerramento aqui, já com uma dor no coração, porque eu queria falar mais com você, mas foi, assim, uma aula. Foi sensacional, Soraya. Muito obrigada. Foi sensacional para mim, e eu vou te dizer o seguinte, eu normalmente acabo dizendo isso, eu recebo todos os elogios que você fez, porque estes elogios não são a mim, esses elogios são nossos. Nós aprendemos com a filosofia africana que se eu sou, é porque nós somos. E nós merecemos ouvir isso. Então, estar aqui com todas essas mulheres e homens que nos ouviram, estar aqui com você, muito especialmente, Yara, é algo que me deixou orgulhosa, que me trouxe prazer, que me fez pensar sobre questões que eu ainda precisaria pensar, e, portanto, quem recebeu a aula fui eu. Eu estou agradecida demais com essa oportunidade. Estamos juntas, Soraya, e eu espero que vocês também se unam a essa batalha toda nossa, porque é essa força que nós precisamos para fazer com que as mulheres tenham mais acesso à própria saúde pública, às políticas públicas voltadas para as mulheres, que nós possamos reduzir os números de feminicídio nesse país, que nós possamos ter um mercado de trabalho mais aberto para as mulheres, que as mulheres não sejam obrigadas a simplesmente escolher entre trabalhar, entre ter filhos, que as mulheres possam ter direitos às suas próprias escolhas. Mulheres, não deixem de acreditar, porque nós somos capazes e nós podemos fazer a diferença, sim. Caio, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu sei que nós falamos muito rápido, talvez teu dedinho aí tenha até se perdido em algum momento. Vera, agradeço a Vera que saiu um pouquinho aqui conosco, e a todos vocês que estiveram em 1 hora e 4 minutos de programa ao vivo aqui conosco.
Foi um recorde de participações. Soraya, obrigada mesmo pela tua atenção e que possamos ter aí, eu já desejo um ótimo 2022 para você, para a sua família e que nós possamos trazer novamente esse assunto, não é, à tona e que possamos trabalhar juntas. Conte comigo, porque eu estarei contando com você, pode ter certeza disso, Soraya. Obrigada, um abraço para todo mundo, obrigada a todos, uma boa tarde a vocês. Onde estamos?